Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, a ideia é fazer arranjos contemporâneos com as tillandsias ou air plant. As tillandsias pertencem às bromélias, é um gênero dentro da família das bromélias e, segundo as pesquisas feitas, é o maior gênero, o maior número de plantas que a gente vai encontrar. Dizem em torno de 400 espécies de plantas diferentes. Elas estão localizadas no globo desde a América do Norte até a Argentina e são lindas plantas. Mas por que elas estão sendo chamadas de air plant? Porque são plantas, dependendo da variedade ou da espécie, que podem ser fixadas sem nenhum substrato, nem fibra de xaxim, nem fibra de coco. Normalmente usamos as tillandsias, ou usávamos as tillandsias, em troncos, né? Às vezes tem um tronco ornamental, um pedaço de toco, ou mesmo amarrado em árvores. A gente vai fixando, às vezes faz um ganchinho, amarra com fitilho. Ela se fixa nesse tronco, nessa casca, né? Que é uma matéria, que é uma fibra de alguma forma. Também existem espécies que podem ser colocadas em pedras, pequenas pedras, às vezes um cristal, uma pedra mais esburacada que a gente vai encaixando essa planta também. São usadas também em placas de fibra de coco ou placas de xaxim, só com elas ou às vezes também com outras bromélias. E já fiz inclusive um terrário aonde a gente coloca só pedriscos e encaixa uma tillandsia. Clica aqui para você ver. De uma maneira geral, a gente pode agrupar as espécies de tillandsias conforme a característica dela. Essas que são mais peludinhas, que tem mais prateadas, são plantas que podem ficar até em sol pleno, apesar de serem epífitas, que ficam às vezes numa meia sombra da copa das árvores. Já vi inclusive naturalmente brotadas em fios de alta tensão. As tillandsias têm poucas raízes e através da folhagem, dessa pilosidade da folhagem, que elas se alimentam e se hidratam. Existem tillandsias que vivem mais ao solo, mais ao substrato da floresta, ao substrato que está fixado nos galhos das árvores. E essas que têm menos pelos precisariam de ser plantadas em um substrato mais fibroso, tipo das orquídeas e bromélias. Como são muitas espécies, a gente vai encontrar plantas grandes, maiores, em torno aí de uns 30 centímetros, até mais, às vezes menores, com 15, 10 centímetros, com coloração diferente, mais prateada, mais avermelhada, mais azulada, são lindas, com flores diferentes, flores lindas que parecem até borboletas, desproporcionais ao tamanho da planta, e muitas plantas diferentes que a gente pode acrescentar em arranjos e composições de acordo com a planta que você está usando. Essas plantas são de fácil cultivo e estão em moda hoje. Pesquisando na internet, a gente encontra arranjos muito interessantes usando elementos totalmente alternativos das pedras e dos troncos. E a ideia de hoje é trazer dois arranjos fáceis de ser feitos que você mesmo pode fazer em casa. Um do que eu achei mais interessante foi esse de parede, que a gente pendura em um arame aqui galvanizado e a planta tá soltinha, muito fácil de fazer. E outro, amarrado em uma pedra, também usando um arame galvanizado, a planta fica, se dependendo desse arame, mais discreto possível, parece ela estar flutuando, uma composição até meio surreal. Para fazer esses arranjos, primeiro a gente vai precisar, além da planta, de arame. Arame galvanizado foi das experiências que eu pratiquei aí, até para trazer aqui pro canal, foi o melhor. Eu escolhi a espessura 14 ou 16 porque eu tive mais facilidade em manusear. Para cortar e fazer essas amarraduras na pedra, fazer essas espirais, eu usei o alicate de ponta. Para o arranjinho com a pedra, use um seixo rolado achatado, uma pedra que tenha a parte de baixo que dê para ficar estável, não ficar balançando. Para fazer esse arranjo aqui, desse tamanho, eu usei o arame um pouquinho mais grosso e eu usei em torno de 80 centímetros. Aí você que escolhe o tamanho que você quer fazer. E é só encurvar, cuidado para não ficar amassando muito e a curva não ficar tão... Depois da espiral feita, na hora que eu achei que ficou boa para fazer a colocação da plantinha, eu dobrei para frente para fazer o encaixe, a espiralzinha, para encaixar a planta. Cuidado com as pontas, sempre tenta colocar a pontinha de modo que não machuque quem estiver vendo ou pondo a mão na planta, cuidando da planta. Depois da espiral feita, o suporte para a planta feito,
é só encaixar a planta. Escolha uma que ficou proporcional. E é isso só, de colocar a planta até que ela fique paradinha aí, sem cair. Outra alternativa pode ser usar um arame mais grosso. Isso aqui eu usei em fio, ele tá muito mole, não ficou com boa aderência, mas ficou interessante a ideia. E usar um vasinho cerâmico. Apesar dela não precisar de substrato, fica uma composição bem interessante também. O arranjo pronto, escolha um lugar interessante. Bata prego. E tá aí, um arranjo bem moderno com uma tilância. Para fazer o arranjo com a pedrinha, lembrando a pedrinha bem achatada embaixo, a gente acomoda. Eu peguei em torno de 60 centímetros, talvez vou ter que cortar para não ficar muito alto. Já vi arranjos bem baixinhos, mais longos, aí vai dar ideia de cada um, da proporção da planta que você está trabalhando. Chega até o meio. Faça uma primeira dobradura com a mão mesmo. E vem com o alicate. Quando tá bem posicionado, corta. Acaba de encaixar a pedra. E levanta, tenta esticar ao máximo o arame até a altura que você deseja colocar sua planta. Aí dobre o arame para frente. Faça tipo um anel para você poder encaixar a planta. É mais fácil trabalhar, inclusive, sem a pedra embaixo. Depois é só apertar. Eu vou deixar para apertar depois que eu acomodar a planta. Encaixo a pedra novamente. Já vi gente trabalhando com arames bem mais finos do que esse. O problema deles é que eles entortam, mas aí esse daqui, ele ficou de uma textura interessante. Acaba de dar os últimos arremates. E escolha a plantinha e encaixa. Tem umas que assentam direitinho, outras precisam de ser apertadas, fixando a planta aqui na pedra. Aí você pode fazer o arranjo que quiser, põe umas pedras embaixo, põe uma mais alta, mais baixa. Tem gente que opta por um cristal, às vezes um seixo branco, pode pintar o arame, o spray pinta com muita facilidade, a cor que você quiser. Eu fiz teste em preto, ficou muito bonito também, mas essa prateada deu um efeito, tem um charme diferente, meio contrastante da pedra natural com o arame totalmente fabricado, né? Uma coisa meio artificial, muito interessante. Essa planta pode reproduzir na sua casa. Então, a maneira de propagar é colher as sementes que nascem depois da floração ou dividir a mudinha, que é muito fácil também. As mudinhas vão nascendo na própria planta mãe que floresceu, que frutificou. Bom, dicas de cultivo dessa planta em ambientes internos. As tilânsias, de uma maneira geral, são de meia sombra. Como eu disse, algumas até sobrevivem ao sol. Então, desde que tenha uma claridade bem intensa, a sua sala, seu aparador seja um local bem interessante, ou mesmo uma parede com boa luminosidade, o sucesso da sua planta está quase garantido. E só falta mais uma coisa. Como ela não está na copa das árvores, onde tem essa umidade natural, onde ela pega o orvalho da noite, é interessante, de vez em quando, borrifar água na folhagem dela. E é pouquinho mesmo, é só um pouquinho. E aí, o que você achou dessa ideia? Que tal trazer as air plants para sua casa também? Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se não inscreveu, nos acompanhe nas redes sociais, me pergunte se ficou com alguma dúvida e até a próxima!